Imagine uma corrida com vários competidores e alguns desses competidores têm a oportunidade de largar na frente, enquanto outros não. Os que largaram atrás, além de tudo isso, precisam enfrentar barreiras e desafios para chegar até a linha de chegada, enquanto os que dispararam na frente têm a oportunidade de chegar em primeiro lugar. Agora, pense isso na realidade. Na verdade, essa é a realidade de muitos grupos étnicos raciais hoje no Brasil que historicamente sofreram com algum tipo de desigualdade ou discriminação. No entanto, existem políticas públicas voltadas a reduzir essas desigualdades a essa população. E é sobre isso que o Estação IFB vai tratar hoje. Eu sou Bianca Oliveira, faço parte da equipe de comunicação aqui do IFB, sou uma mulher alta, magra, tenho os cabelos pretos e curtos na altura do ombro e hoje eu recebo para falar comigo sobre esse assunto Eloá Moraes e Priscila Ribeiro, ambas são coordenadoras do Ministério da Igualdade Racial. Sejam muito bem-vindas. E eu gostaria que vocês primeiro se apresentassem e logo depois fizessem suas auto-audiodescrição, por favor. Bom, eu sou Eloá Moraes, sou uma mulher negra, tenho um cabelo crespo, que tá com afro puff, né, que é um penteado. Tô com lenço na cabeça, tô com turbante, tô de óculos, com umas lentes auxiliares. Tô de batom vermelho e tô com meus fios de contas, que eu sou uma mulher de terreiro. E também tô com um vestido azul marinho, com uma estampa colorida, né? Com grafismo também. Grafismo de tecido africano. Acho que é isso. Priscila. Obrigada, Bianca. Sou Priscila, sou uma mulher negra parda. Tô com o cabelo preso, tô com um crachá do meu trabalho, uma blusa azul e um batom rosa. Bom, é isso. Muito bem. Antes da gente começar, é importante a gente contextualizar, né? Vocês são coordenadoras. Quais pessoas vocês atendem no Ministério? Podem especificar um pouco? Bom, a coordenação geral que eu faço parte e que eu estou à frente dessa coordenação geral é a Coordenação Geral de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e Povos de Terreiro, né? Na diretoria, que também é uma diretoria inédita, né? Nunca tinha tido uma diretoria com essa característica, com essa competência de formular, executar e pensar políticas públicas para esse segmento populacional de povos e comunidades tradicionais de terreiro e de matriz africana. Acho que a Priscila pode completar, né? Nós estamos vinculadas ali à Secretaria de Políticas para Quilombolas, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, povos de terreiro e povos ciganos, no Ministério da Igualdade Racial. Isso. E eu estou na Coordenação Geral de Políticas Públicas para Quilombolas, que fica na Diretoria de Políticas para Quilombolas e Ciganos, dessa secretaria que ela mencionou. Bom, e vocês poderiam falar um pouco sobre as características, né, no geral, desses povos de matriz africana? Sim. Então, os povos e as comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiro, por o Estado brasileiro, começa a ser reconhecido, né, como um povo e comunidade tradicional a partir do Decreto 6040, né, que é o decreto que lista ali, né, para a composição do Conselho, né, Nacional de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais, lista 28 segmentos de povos e comunidades tradicionais. Dentre esses povos, nós temos os povos de terreiro de matriz africana. No Brasil, eu costumo dizer sempre quando eu falo, né, que as características, o modo de vida, o elo cultural, a preservação de todos os nossos costumes, forma de existência e lugar de resistências foram os terreiros. Mas em virtude, né? Então, assim, o fio de aço que segura, que fez com que permanecesse, né, a nossa forma de existência, né, mesmo com tanta violência, foram os terreiros. E aí,
por conta do racismo religioso, que depois a gente pode falar um pouquinho dele, a gente só foi visto enquanto pelo viés da religiosidade. Entretanto, nós que eu sou uma mulher de terreiro também, então nós sempre lutamos, né, no curso, né, da história, né, para sermos reconhecidos além da religiosidade. E aí, depois de muita luta, né, agora em 2017, recentemente, a gente é reconhecido como um povo e comunidade tradicional. Né? Então, quem são os povos de terreiro? São povos que têm língua própria, que têm cultura, língua, tradição, pessoas que trazem, por exemplo, muita contribuição para a sociedade brasileira, mas que, para ser reconhecido, precisou de muita resistência. Então, é recentemente que a gente é reconhecido como um povo e comunidade tradicional e não somente pelo viés da religiosidade. Eu acho que, basicamente, somos... O que a gente pode dizer, né, se a gente for ver o conceito de povo e comunidade tradicional de terreiros de matriz africana, são grupos, né, e comunidades que têm ancestralidade, têm o princípio da ancestralidade, que têm costumes, modos de vida, que vivem em comunidade preservando a ancestralidade africana no Brasil. Nós somos, né, que eu estou falando na primeira pessoa, os povos de terreiro e de matriz africana. Entendi. E os quilombolas é com base numa definição do Estado brasileiro, né, por meio do Decreto 4887 de 2003, que define, né, sobre a regularização fundiária de quilombos, de territórios quilombolas, é que a gente tem essa definição dos quilombolas. Lá no artigo 2º, então, são remanescentes das comunidades dos quilombos, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Então, é nesse contexto já, né, nessa definição oficial, é que nós nos baseamos nas nossas políticas, na nossa qualificação de programas, ações para a população quilombola do país. Entendi. E se vocês puderem falar um pouco sobre a contribuição de cada povo, né, para a cultura histórica do Brasil, seja na arte também. Podem falar um pouquinho sobre? Sim. Então, eu de novo dizendo, né, que como que foi esse elo de ligação, né, desses povos e comunidades tradicionais, é porque foi nesses ambientes, e eu acho que é importante assim colocar que os terreiros, né, são espaços de resistência e permanência desses modos de vida, de cultura, é que nesses ambientes que foi possível com muito enfrentamento, né, a violência, né, daquele momento histórico que a gente vivia, que conseguiu se preservar, né, o que se tinha de características culturais que perpassaram até hoje. Eu vou dar um exemplo, né? Tem 2 exemplos que eu gosto muito de dar, que a gente tem feito um trabalho, né, de valorização da ancestralidade africana no Brasil. O exemplo, por exemplo, da musicalidade. Se você pensar a musicalidade, né, o que são os tambores, quanta influência que os tambores ela é determinante para a musicalidade brasileira, né? Esse aspecto cultural. Agora, se a gente pensar no aspecto, né, da culinária, né, da gastronomia, nós também trazemos, e essa marca ela vem das culturas e está totalmente atravessada pelos modos, pela organização que se tinha no terreiro. E uma outra questão que a gente fala pouco é sobre também esse protagonismo feminino. Como que essa cadeia do cuidado, como que essa possibilidade, né, das relações na sociedade brasileira, como que essa ancestralidade africana permitiu, né, essa construção da sociedade brasileira em diversas formas. Então, a gente pode dizer um pouquinho desse jeito. Fiquei um pouco nervosa aqui na hora de dizer, mas porque eu me perdi um pouquinho da sua pergunta. Mas uma das contribuições que a gente tem muito, por exemplo, né, se a gente for pensar na organização, né, a gente agora tem trabalhado muito com a questão da segurança alimentar e das cozinhas solidárias, toda essa questão, a gente pode perceber que
um dos primeiros reconhecimentos do Estado brasileiro das comunidades de terreiro serem comunidades tradicionais foi por meio das políticas de segurança alimentar, porque não existe nenhum tipo de forma de organização de um terreiro que não haja, né, essa promoção da segurança alimentar. Todos os terreiros sempre alimentaram, né, as suas próprios comunitários, as pessoas que pertencem a essa comunidade de terreiro, quanto também alimentam assim, as comunidades do entorno. Então, é uma forma é um paradigma, né, civilizatório, como a gente tem chamado, de viver na sociedade que preza e que tem uma centralidade, por exemplo, na promoção da segurança alimentar, considerando que o alimento ele é sagrado, o alimento ele tem uma importância que nutre, né, não só assim o indivíduo, mas também a sua comunidade. Então, acho que isso é uma forma, né, foi uma forma também de reconhecimento dessas comunidades enquanto da contribuição dessas comunidades para a sociedade brasileira, não somente, mas também de reconhecer essas comunidades enquanto espaços, né, de promoção de segurança alimentar, de assistência social, de saúde, entre outros. E os povos quilombolas também têm um peso histórico, né, no Brasil. E eu queria que você pudesse falar, Priscila, quais contribuições também, né, esses povos. A gente sabe que ele, desde da colonização, né, que vieram os povos africanos para cá, foram trazidos, né, há ali também uma cultura vinculada. Se você pudesse falar um pouco também. Eu acho que complementarmente, né, o que a Eloá trouxe, tem essa coisa, né, esses aspectos culturais fortes da dança, da música, do artesanato, que tem muitos artesanatos quilombolas no país, bastante representativos, como no Jalapão, com aquele fio dourado, as próprias bonequinhas de Conceição das poeira apurada. Isso. Mulheres. Então, tem essa cultura muito forte, né? Lá em Goiás, no Calunga, né? O próprio turismo, a questão da alimentação que se tem lá. Então, complementarmente aos povos e comunidades de matriz africana. Sim. E tem uma outra coisa que eu acho que é importante complementar, né, que aí a conversa vai deixar a gente um pouco mais leve, é que assim, a contribuição das comunidades, né, de matriz africana, e aí acho que extensiva às comunidades quilombolas, que tem uma característica muito forte, que as comunidades quilombolas são comunidades afro-rurais, também tem relação com, assim, eu falei do alimento. A produção do alimento, né, os povos africanos, eles vieram trasladados, né, obrigatoriamente, porque eles foram contribuir para a cadeia de produção, né, de alimento, né, da agricultura. Então, assim, esse saber, esse conhecimento, se o Brasil é um país hoje que tem forte que o seu maior peso de produção econômica é a agricultura, essa herança é uma herança de ancestralidade africana, né, afrodiaspórica. Acho que os quilombos, mais ainda, assim, não só os quilombos e também as comunidades tradicionais de terreiro, de matriz africana, tem, assim, na terra e no território esse valor, né, da produção do alimento, né, da produção, do processamento e tudo mais. Então, assim, essa contribuição, né, da produção da comida, né, do nosso alimento, é uma contribuição muito forte das comunidades negras, né, brasileiras, sejam elas quilombolas ou sejam elas também de matriz africana e de terreiro. Uhum. E agora, um pouco a pergunta voltada para a Priscila atualmente, creio que há milhares de comunidades quilombolas distribuídas pelas regiões brasileiras, né? Segundo o último censo de 2022, um pouco mais de 8.000 comunidades, e há uma certificação, né, cedido pela Fundação Cultural Palmares, que certifica essas comunidades. E aí eu queria que você explicasse um pouco do processo, como é essa certificação e o que essa certificação atribui, de qual forma ela dá acesso a direitos para esses povos. A autodeclaração quilombola, ela independe de uma certificação pelo Estado.
Mas a certificação de uma comunidade quilombola que a Fundação Cultural Palmares realiza também vai com base nessa autoatribuição das comunidades. Então, as comunidades entram em contato com a Fundação Cultural Palmares e dali faz um questionário para as comunidades, vem possíveis sítios que contenham, né, aquele território. Mas, de fato, o IBGE ele tem um número muito maior ainda do que oficialmente a Fundação Cultural Palmares tem de comunidades certificadas. E essa certificação ela é o primeiro passo para a regularização fundiária. Então, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, ele não começa um processo de titulação de um território quilombola sem antes a certificação da Fundação Cultural Palmares. Então, de fato, é um documento bastante importante, mas a autodeclaração quilombola, né, independe do Estado. Então, de fato, né, a titulação, as comunidades, né, Eloá comentou sobre essa relação com o território. De fato, né, a gente não consegue dissociar uma comunidade tradicional do seu território. Então, é por isso que é bastante importante que a regularização fundiária seja um projeto em que essas comunidades se pautem, né, que ela aconteça, assim. Então, é isso. Queria complementar algo? Pode ir. É só de dizer, assim, né, complementando o que a Priscila falou, é porque a gente se baseia, né, na Convenção 169, né, da OIT, que reconhece que a autodeclaração das comunidades locais, né, que no cenário internacional, né, tem esse glossário que é internacionalmente reconhecido como comunidades locais, né? Aqui no Brasil a gente se reconhece como povos e comunidades tradicionais, que a autodeclaração já define, né, que os povos tradicionais sejam reconhecidos como tal. Então, acho que esse dado do IBGE, eu acho que tem uma contribuição a fazer, né, um pouco, é que, por exemplo, para povos e comunidades tradicionais de terreiro, esse dado ainda precisa ser qualificado. E para outros mais ainda, a gente consegue ter um dado, e aí eu falar um pouquinho do atravessamento do racismo religioso, né, e do próprio preconceito e discriminação que a gente tem com esses segmentos populacionais. Estou falando das comunidades tradicionais de terreiro, porque é que está diretamente ligada com o trabalho que eu desenvolvo hoje. Mas se a gente tem 28 segmentos de povos e comunidades tradicionais, a gente só conseguiu ter reconhecido no direito constitucional, lá na Constituição Federal, esse reconhecimento para os povos indígenas e para a população quilombola. E aí a gente vai conseguir ter um censo que vai conseguir, né, pesquisar, entender, identificar, né, pensar os dados demográficos desse segmento populacional somente agora, com esse resultado. Então, a gente teve o resultado do censo quilombola, do censo também... a gente teve censo... Eu sei que teve censo quilombola, não vou usar dizer que teve censo indígena. Não, indígena sim. Acho que desde 2010 já teve. E aí isso traz para a gente também esse reforço que a Priscila traz. Existe a titulação, que a gente sabe que é importante, mas para a gente também é muito importante reforçar, já que esse programa está sendo gravado, né, reforçar a autodeclaração. Porque, às vezes, né, a produção de dados ela pode ser tardia, né, para a gente que é povo e comunidade tradicional e que trabalha com o povo e comunidade tradicional de terreiro, nós não temos esses dados. Né? Então, a gente está na fase da agenda, né? A gente está agenciando a nossa agenda, a gente faz agenda e agência para conseguir ter esses dados mais assim, qualificados e para que possam, né, garantir que a gente formule, né, as políticas públicas com base nessas evidências. Então, assim, e aí eu só queria, só para completar o raciocínio, complementando o que a Priscila falou, a Convenção 69 garante, assegura às comunidades locais a autodeclaração. Então, se você for olhar o censo, no censo, né, quilombola, e de pessoas que estão na comunidade, fora daquela comunidade, né, que estão territorializados e desterritorializados, vai refletir esse número dessas comunidades tradicionais, né, quilombolas. Eu acho que isso é importante trazer, né, porque isso também vai ser
determinante para a gente pensar no processo de titulação e reconhecimento, certificação desses territórios. Sim. E entrando um pouco já nesse ponto de políticas públicas, né, os direitos, né, são, na verdade, são garantidos a todo e qualquer cidadão. Mas acredito que para a maioria dos povos, esses direitos foram, como se fala, atribuídos um pouco depois, né? Ali, depois da abolição, mesmo depois da abolição, foi tardio, né? Sim. E aí eu queria saber se vocês puderem falar como e quando esses direitos foram realmente assegurados, né? Se foram e se hoje ainda é. No caso da população quilombola, até do fim da República, do Império, da República, até a Constituição, de fato, a palavra quilombo, ela saiu dos documentos oficiais. E ela passou a deixar de ser crime, de deixar de ser um lugar de contravenção, com a Constituição de 88, que reconheceu lá no ato das disposições transitórias o direito do Estado, o dever do Estado de titular, reconhecer os territórios quilombolas lá no ADTC 68. Então, é o dever do Estado reconhecer os territórios quilombolas e titular. E aí, só em 2003, né, com esse decreto 4887, é que se define esses fluxos, como vai se dar. E aí, com o INCRA titulando né, relatórios de identificação e delimitação e fazendo esse processo de regularização fundiária. Com a exceção de que a regularização fundiária ela não é específica do governo federal. Ela também pode ser realizada por estados e municípios. A gente tem exemplos aí do estado do Pará, em que titula vários territórios quilombolas, o estado do Piauí. Então, as titulações elas não são exclusivas do INCRA, no governo federal é uma atribuição do INCRA, mas que outros atores, outros entes da federação, eles realizam essa titulação de territórios. E aí, nessas políticas, né, nesse acesso a políticas, em que de 88 a gente tem, né, esse reconhecimento do Estado para regularização fundiária, a gente tem em 1995, né, alguns anos depois, o primeiro território quilombola titulado, que ele fica no Pará. Então, o município ele tem que atender a sua população como um todo, né? Então, independente de ser quilombola ou não, o município atende, mas a gente também tem algumas políticas específicas em que é autodeclaração também, mas elas são individuais e coletivas. A gente teve a política de cotas, mas na revisão da política de cotas, por exemplo, entrou as cotas específicas para quilombolas. Então, isso daí é um avanço bastante grande desse acesso, né, de aumentar esse acesso da população quilombola à universidade. Então, a gente tem, a partir, né, de quando ele está no cadastro único para programas sociais, né, que esse é o nome completo do CAD único, então ele tem acesso a diversas políticas, sejam individuais ou coletivas. Individuais, o pé de meia, o Bolsa Família, na verdade não é individual, né, porque é para a família. Então tem o Bolsa Família e tem programa de aquisição de alimentos, programa de alimentação escolar. Então tem algumas políticas que são individuais e coletivas, reconhecidas. Entendi, você falou de universidade, né? E nós aqui como Instituto Federal, a gente é uma instituição de ensino e de ensino, né? E quando a gente fala de educação, é um direito fundamental para todo cidadão. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é essa questão para essas comunidades. Acredito ser um pouco mais complexo, né? Porque há acesso à escola para as crianças nessas comunidades ou elas precisam se deslocar para outras cidades? E na questão de universidade, os jovens, por exemplo, há um incentivo por parte, não sei, do governo
deles retornarem para essas comunidades locais que eles habitam para ajudar no desenvolvimento, algo assim. Quer falar um pouco sobre o terreiro? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Assim, a gente tem, como a gente trabalha no Ministério da Igualdade Racial, a gente também, né, é atribuição nossa, né, propor, né, iniciativa, né, criar iniciativas efetivas, né, para os segmentos que a gente atende. Então, a gente tem, por exemplo, na questão de cotas, como a Priscila trouxe, nós contribuímos muito para que tivessem essa especificidade, né, cotas específicas para a população quilombola, mas um aspecto, né, que a gente tem tentado assim, né, reforçar especificamente, né, é levar esse diálogo, né, para essa permanência estudantil dos povos e comunidades tradicionais de terreiro, de matriz africana, dos povos e comunidades quilombolas. Então, a gente também tem feito esse diálogo com essas instituições, né, de ensino público para poder assegurar essa permanência, né, que possam garantir que esses jovens, né, que ingressem nas universidades possam permanecer, né, nesses espaços, porque a gente sabe que são espaços que inicialmente não foram pensados e ajeitados para que a gente estivesse lá dentro. Sim. Então, é importante que esse diálogo, né, das políticas de ações afirmativas também tenha essa interseção com as políticas de permanência estudantil. Bom, quando você pergunta se existe algum incentivo para que haja o retorno desse jovem para a sua comunidade, eu vou dar o exemplo aqui da política de povos e comunidades tradicionais de terreiros de matriz africana, que tem como um dos seus eixos a agenda territorial e a inclusão produtiva. Quando a gente pensa em fomentar ações, né, está proposto aqui nessa política que foi criada no ano passado, bem recentemente, né, pelo decreto 12.278, que tem que ter inclusão produtiva, a gente pensa, por exemplo, na questão de ter iniciativas para o racismo ambiental, para a agroecologia. Então, a gente tem financiado, né, proposto, a gente, digo, o Ministério da Igualdade Racial, financiado a partir de editais, possibilidades de esses projetos, né, dessas comunidades tradicionais que vêm tendo ações dessa natureza, por exemplo, de agroecologia, de enfrentamento do racismo ambiental. Então, acho que esse tipo de incentivo que o Estado passa a dar para essas comunidades podem ser reforços, né, incentivos que vão fomentar, inclusive, que esse jovem, né, retorne para a sua comunidade e possa, eu acho que está nessa cadeia da inclusão produtiva, sabe? Esse retorno. Eu acho que a gente tem pensado nessas políticas, eu tenho certeza que na formulação das políticas para quilombola, acho que a PNGTAC, que acho que é um grande exemplo disso, a Priscila pode falar um pouquinho disso, mas eu acredito que o financiamento de políticas públicas para preservar esse território, o fomento de iniciativas, né, para que esse território possa terem lá, né, protagonizando, né, esses povos e essas comunidades tradicionais, é uma forma também de assegurar, né, que esse jovem vá buscar a formação e retorne com esse aprendizado, com esse conhecimento, que ele já sai da comunidade dele com esse conhecimento, mas que ele retorne isso que ele acumulou fora na sua comunidade. Então, eu tenho essa certeza. A gente tem trabalhado nesse sentido, né, para que a gente consiga ter que nessas comunidades, né, a gente possa ter espaços mesmo, né, de trabalho, de lugar para esses jovens que saem para buscar, né, conhecimento, formação profissional do nível superior, voltem para o seu território. Por isso que, quando a Priscila fala que sem o território, né, não há comunidade tradicional, a gente acredita que não é alguma coisa que seja dissociada, sabe? Não tem como a gente... E acho que por isso que é tão importante investir, inclusive, no ensino superior, porque aí nós teremos mais jovens, mais pessoas assim, qualificadas e reconhecidas, né? Que não sejam reconhecidas, né? Não que esse conhecimento tradicional não seja importante, mas o conhecimento também, né? O formal, a educação formal, ajuda a fortalecer a defesa desses territórios também. Sim.
Gostaria de complementar? Assim como a regularização fundiária, a educação escolar quilombola é uma conquista para as comunidades quilombolas. Então, também é uma resistência essa educação específica, porque até a lei, né, 10.639, é isso, né? A lei que obriga as escolas, né, a fornecer, né, um ensino indígena e cultural, de cultura afro-brasileira. A educação escolar quilombola ela também é essa conquista. Então, no ano passado, essa portaria do Ministério da Educação, que trata sobre a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, a PENERQ, ela é esse avanço assim, nessa busca pela qualificação mesmo e de garantir que a educação que os conhecimentos das comunidades também estejam no currículo escolar. E as comunidades, muitas delas têm a escola na comunidade. Inclusive, há um incentivo maior na merenda escolar para a educação, para esse aluno quilombola. Então, há um incentivo maior quando o município, né? Muitas vezes a comunidade não necessariamente tem uma escola na sua comunidade, mas quando esse estudante ele tem o município registra ele como um estudante quilombola, há um incentivo maior para a merenda escolar no Programa Nacional no PENAI, né? E esse estudante ele tem na comunidade até o ensino fundamental e no médio ainda é esse desafio, né? Porque ele precisa sair de sua comunidade, principalmente também na universidade. Então, quando ele sai da sua comunidade e enfrenta esses desafios mesmo, de estar em outro ambiente. Então, né, a gente tem visto aí alguns programas para né, um incentivo à não evasão escolar e tudo, do estudante de uma maneira geral, mas que também pode ser acessado pelo estudante quilombola. E no ensino superior tem a Bolsa Permanência, que garante, né, que esse estudante tem uma bolsa para ele ter seus custos ali enquanto está fora, né, de seu local. Então, acho que é isso. Assim, a educação escolar quilombola, ela de fato é uma conquista. É uma conquista e é uma resistência para essa população. Sim. A gente já está se encaminhando para o final. E aí eu queria perguntar que medidas vocês acham necessárias para que cada povo tradicional, no geral, né, tenham os seus direitos respeitados. Eu vou falar um pouco aqui, então, sobre a política nacional para povos e comunidades tradicionais de terreiro de matriz africana, que é uma medida, né, assim, muito importante que a gente conseguiu conquistar no finalzinho, né, no 29 de novembro de 2024, que era assim o nosso primeiro trabalho na diretoria de povos e comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiro. Nós tínhamos essa tarefa de ter uma norma, né, um regulamento que pudesse trazer ali, né, organizado, né, ali, né, assentado ali todo algumas medidas e diretrizes, né, e princípios para a política nacional para os povos de terreiro. E aí eu falei um pouquinho sobre a questão do racismo religioso, porque, para a gente, o que chega, desde o primeiro momento eu cheguei no Ministério ali, né, no início do mês de fevereiro, sempre é a violência, né? A gente sabe que o racismo religioso, acho que vocês, né, devem saber, né, o conhecimento geral, a gente sabe que toda hora a gente está aqui no espaço de comunicação, né, do jornalismo, a gente sabe que a imprensa noticia diariamente notícias de violência dirigidas aos espaços, né, de terreiro. E aí eu lembro que quando eu cheguei para trabalhar, que eu sempre trabalhei com gestão pública, e aí vim trabalhar no Ministério com a pauta de terreiros, e aí me incomodava muito que nós sempre éramos vistos pelo viés da violência, porque acho que o racismo faz isso, né? Ele tem esse atravessamento, né, a nossa existência por meio da violência. E eu fiquei feliz, eu quero até agradecer a você, porque a gente falou pouco disso aqui nessa entrevista, e eu acho que é muito importante que a gente tenha esses espaços
que a gente possa enaltecer e valorizar, né, essa herança, essa ancestralidade africana, seja ela dos povos de terreiro, seja ela das comunidades quilombolas, seja ela das quebradeiras de Coco-Babaçu, seja ela de qualquer comunidade negra, precisa ser vista e reconhecida a partir do seu viés positivo. E aí, essa política, ela, para a gente, é uma vitória porque nós somos enxergados a partir da necessidade de ter um conjunto de ações e de iniciativas e de medidas intersetoriais, né, que vão ali estruturar assim, possibilidades de acesso a direitos para povos e comunidades tradicionais de terreiros de matriz africana. E ela é estruturada a partir de 3 grandes pilares, né, 3 eixos, que é o direito sociocultural e cidadania, que prevê a ampliação de acesso aos direitos fundamentais e o fortalecimento da cidadania desses povos e comunidades tradicionais de terreiro de matriz africana. E aí eu vou dar só um exemplo, né? A Priscila trouxe a questão da educação. A Lei 10.639, ela tem assim, uma resistência gigantesca de ser aplicada nas unidades educacionais assim, do Brasil, né? Porque quando nós vamos falar da ancestralidade africana, de novo vem o racismo religioso, que é essa violência dirigida à religiosidade, né, dos povos afrodiaspóricos. Toda essa violência impede que essa lei seja aplicada, né, no seu dia a dia. Então, tem uma resistência muito grande. Então, quando a gente fala que a gente tem um desses eixos, que é o direito sociocultural e cidadania, né, visando a ampliação de acesso aos direitos fundamentais, a aplicação, né, da lei 10.639 é uma forma. Como que a gente consegue levar para os espaços, né, para as escolas, né, essa aplicação dessa lei, levando a ancestralidade africana sem essa violência do racismo? O segundo ponto, né, é enfrentamento do racismo religioso, o segundo eixo, como proteção aos praticantes de religiões de matriz africana e dos seus espaços sagrados. Como eu falei, né, na minha fala, há uma violência muito grande. A gente sabe que, recentemente, semana passada, todos os dias tem sido assim, noticiado que um terreiro foi atacado, que um terreiro foi depredado, que uma imagem né, semana passada foi dia de Iemanjá, mas que uma imagem de qualquer tipo de que seja relativa ao culto e à liturgia de matriz africana, ela é vilipendiada, né? Ela é violentada. Então, por isso, a gente tem esse instrumento, um regulamento que diz que nós precisamos, o Estado brasileiro está comprometido com o enfrentamento a essa violência. E, por fim, o terceiro eixo é o fortalecimento territorial e a inclusão produtiva, né? Visando o apoio ao desenvolvimento sustentável e a segurança dos territórios desses terreiros. Lembrando aquilo que eu já tinha falado para você, né, Bianca, que nesses terreiros a gente tem ali práticas agroecológicas, a gente tem produção de conhecimento por meio da alimentação, são espaços o Ministério da Saúde, né, na verdade, o Conselho de Saúde já reconheceu que os terreiros eles são espaços de acolhimento e cuidado, né? Todo mundo procura um terreiro quando está com um problema na vida, né? Vai procurar uma consulta, a palavra de aconselhamento, enfim, existe ali várias medidas de cuidado. Então, eu queria dizer, né, que para nós, assim, né, da Secretaria, né, da SQPT e da Diretoria de Povos de Terreiro, né, da Coordenação Geral que eu faço parte, uma medida muito importante é que a gente possa aproveitar esse canal aqui para divulgar esse decreto, que é o decreto 12.278, que institui a Política Nacional para Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiro de Matriz Africana, e que a gente possa dar caminho para ela, né, que ela possa ter vida, né, que os municípios possam se apropriar, que a gente possa conhecê-la e efetivá-la, né, nas 3 esferas de governo. Aqui no governo federal, a gente tem um plano de ação que vai ser em março, a partir de um comitê gestor, vai começar, esse plano de ação vai ser publicizado com as iniciativas, mas que nós temos assim esse compromisso de fazer assim, valer e acontecer essa política nacional para povos e comunidades tradicionais de terreiro de matriz africana. Era isso.
Então, para, né, as comunidades quilombolas terem seus direitos, que medidas, né, terem seus direitos garantidos, primeiro é o reconhecimento, né, de sua especificidade. Então, os povos e comunidades tradicionais, eles têm especificidades em que as políticas públicas elas devem sair de suas caixinhas para que possam também direcionar suas ações para povos e comunidades tradicionais, especificamente para quilombola. Então, é esse reconhecimento de que há uma especificidade, de que há uma população que majoritariamente é rural, mas que também tem quilombos urbanos, de direcionar suas políticas. É a participação social também, que eu acho que povos e comunidades tradicionais devem ter. Então, na Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola, a PNGTAC, no Comitê Gestor, ela já prevê uma participação paritária, então, metade governo, metade sociedade civil, com representantes das 5 regiões e mais representação quilombola de notoriedade nacional. Então, o Comitê Gestor, nós lançamos um edital. Então, a gente entende que a participação social, né, prevista até na Constituição, ela é essencial para esses povos. E também como um comando da Convenção 69 de que qualquer projeto que afete essas comunidades que tenha consulta livre, prévia e informada. Então, acho que é isso. É consulta, é a participação social e o reconhecimento de sua tradicionalidade. Perfeito, meninas. Eu acho que foi. Eu queria muito agradecer a participação de vocês. Foi um papo realmente muito bom. Eu realmente aprendi. Obrigada. E é isso. Espero que vocês de casa também tenham gostado. Para mais informações, acesse o nosso site ifb.edu.br e nos siga em nossas redes sociais. Até mais. O Bianca, eu queria pedir para fazer uma coisa aqui que a gente vê. E também tem o site do Ministério da Igualdade Racial, que todas essas informações vão estar lá organizadas. Tem matéria, nossos colegas, nossos chefes, nossos servidores, todos do Ministério trabalham muito para deixar tudo organizado. Então, também, se vocês quiserem, a gente pode deixar também aqui. É um lugar de consulta de tudo isso que a gente trouxe aqui, os canais de comunicação do Ministério da Igualdade Racial. Perfeito. É isso, meninas. Obrigada. Então, até mais. Obrigada, Bianca.